gente boa, tudo bem? A gente já começou a participar daqui da aula de vocês, entrar em contato com vocês a respeito daquela coisa mais introdutória, básica, que de vez em quando o Enem mostra para você em perguntas de vestibular. E também o pessoal que está no primeiro ano, que quer entrar em contato dessa brincadeira do que é literatura. Já trabalhei o que é literatura, aquelas considerações mais básicas. E eu falei lá que literatura também influenciava, quer dizer, também usava as famosas figuras de linguagem. Perfeito? Então vamos começar. Para quem esqueceu, meu nome é Alexandre Pita, trabalho com literatura faz tempo. Vamos lá, figuras de linguagem. Antes de começar a figura de linguagem, vamos lembrar que existe a denotação e a conotação. Denotação é o sentido real da palavra. Estou inseguro. Muito professor gosta de colocar pergunta, colocar frase e perguntar assim para você: isso aqui é denotação ou conotação? Isso aqui é denotação ou conotação? E às vezes o aluno sabe. Muitos alunos meus já fizeram prova e eles conseguiam, colocava 4 frases, eles conseguiam inverter a ideia de denotação e conotação. Quer dizer, o cara sabe, mas ele confundiu a letra. Então, para que nós não nos confundamos, vamos lembrar: D de denotação, D de dicionário. Se dentro do dicionário tem as palavras no sentido real, aquelas que elas estão usadas de forma mais racionalizadas, então vamos lembrar: denotação, sentido real, denotação, de dicionário. Quando você olha para essa primeira frase, o poste acabou de ser colocado na rua, é um fato, a palavra poste está sendo usada de forma denotativa, objetiva, racional. Ontem comi uma ótima massa. Você comeu um macarrão, você comeu uma lasanha, você comeu um nhoque, você comeu uma massa. A gente sabe que a palavra massa, para o italiano é mais fácil, mas é uma palavra mais aberta. Porém, ninguém está tendo dúvida que você comeu alguma coisa feita de farinha. E machuquei o meu dedo. Dedo, uma parte do corpo, sem problema nenhum. Então, quando você usa a palavra denotativamente, você está usando no sentido real que ela tem. D de dicionário, D de denotação. Bom, quando a gente usa a conotação, é a ideia do sentido figurado. E o sentido figurado é aquela que você pode ser criativo, C de conotação, C de criativo. Beleza? Olha lá, aquela moça dança como um poste, bem romântico, né? Ela dança bem bonitinho, ó, dançando como um poste, bem durinha. Ou seja, ninguém dança como um poste, tá certo? Ela pode não ter habilidade, mas eu não usei a palavra poste no sentido real, no sentido objetivo, no sentido denotativo. Eu criei uma brincadeira, eu criei uma frase diferente do sentido habitual. Isso nós vamos ver muito em literatura, principalmente nas escolas mais subjetivas, como o barroco, como o romantismo, como o simbolismo. A massa foi diante do estádio protestar. Espero que não tenha sido do seu time ou de alguma outra coisa. Mas massa a gente viu ali que é uma comida. Aqui quando eu falo massa, quer dizer, a grande massa das pessoas. Então as pessoas não são massa, a ideia ao pé da letra. E a última aqui, esse quadro tem o dedo do artista. Quer dizer que tem a característica, que tem um jeito, que tem aquela coisa que lembra esse artista X, Y. Ou seja, aqui, machuquei meu dedo, é denotativo. Foi lá e machucou uma parte do corpo. Quando eu falo que ele tem o dedo do artista, não quer dizer que ele pôs a digital lá, né, velho? Aí você está ficando maluco. Beleza? Então essa é a diferença básica, né, dessas duas características de significação. Denotação, sentido real. Denotação, de dicionário. Beleza? E conotação, C de criatividade. Em cima da criatividade, nós trabalhamos com as figuras de linguagem. A primeira é a metáfora, mãe de todas as figuras de linguagem. A gente, de vez em quando você vê assim, a linguagem figurada, empregada no texto. Ou seja, o cara não trabalhou só as palavras de forma denotativamente, trabalhou também conotativa. Lembra que não dá, é humanamente impossível um escritor só colocar conotação, só colocar frase com figuras de linguagem. Mas algumas partes literárias vão pedir essa brincadeira. Então uma palavra vai ter o significado de outro, né, numa comparação subentendida. Dá uma olhada. Eu suporto o peso do mundo em minhas costas. Olha lá, éramos nós, estreitos nós. E olha lá, né? Meu coração é uma âncora que cai e se parte. Galera, quando você pega essa... Assim, ó, o peso do mundo. Não, peraí. Ninguém consegue aguentar o peso do mundo. Perfeito? Você está querendo fazer uma metáfora, está exagerando, pode falar também que é hipérbole. Se você pensou aí na sua casa que é hipérbole, também está certo. Mas lembra que uma frase não necessariamente precisa ter só uma figura de linguagem. Por exemplo, né? Aqui, peso do mundo, o cara exagerou, que ele tá, né? Mas aí, de repente, quando a gente está tenso, quando o pescoço está duro, quando a gente vê que não está indo as coisas direito, a gente pode usar essa linguagem metafórica. Aqui, ó, éramos nós, estreitos nós, aqui tem um outro tipo de metáfora.
você verifica que a palavra nós pode significar um nó, dois nós, perfeito? Um nó, ou o pronome pessoal, nós. Éramos nós éramos estreitos. Nós éramos estreitos. Ou estreito como nós. Lembra que está escrito aqui que é uma comparação subentendida? Uma dica que se dá para o aluno é, tenta encaixar em algum lugar a palavra como. Você pode falar assim, ó, éramos nós estreitos como nós. Tá certo? Lembrando, se o teu professor colocar uma frase com a palavra como, isso é comparação. Se a palavra como já estiver ali, é uma comparação. Mas se você subentender a palavra como, é uma metáfora. Aqui na de cima, eu suporto o peso do mundo em minhas mãos. Você vai, pô, Pitá, não dá para colocar a palavra como em nenhum lugar. Então aí a gente vai tentar trabalhar com a conotação. Perfeito? Aqui você pode ver que a palavra peso do mundo não é o mundo fisicamente que está nas suas costas. E a última, meu coração é uma âncora que cai e se parte. Primeiro, que coração não é âncora. Coração pode ser de uma forma racionalizada, não, o músculo vai ficar bombeando lá o sangue para nós. E na parte romântica ou literária, a coração é aquilo que nos dá emoção. A gente sabe que é uma parte livre de liberação. Agora, falar que meu coração é uma âncora, eu estou fazendo uma comparação. E pode ver que dá para colocar, meu coração é como uma âncora. Então lembra, vamos colocar 50%. 50% das metáforas eu encaixo a palavra como, 50% das metáforas, se eu não conseguir encaixar a palavra como, eu vou interpretar naquele sentido do outro slide que estava lá atrás, da conotação, do sentido figurado. Tá certo? Beleza? E se já vier escrito como, é comparação. Continuando a brincadeira, como é que pode aparecer em qualquer prova? Olha isso daqui. Frank e Ernesto, quadrinho. Meu pai fica pedalando essa bicicleta, mas nunca vai a lugar nenhum. Deve ser uma metáfora da existência dele. Então aqui tem uma bicicleta ergométrica, né, que não vai para lugar nenhum e o moleque está conversando com o amigo. Fala a palavra metáfora. Vamos lá. Nessa tirinha, a personagem faz referência a uma das mais conhecidas figuras de linguagem, a metáfora. Para quê? Letra A, condenar a prática de exercícios físicos. Letra B, valorizar aspectos da vida moderna. Letra C, desestimular o uso de bicicletas. Letra D, caracterizar o diálogo entre gerações. E letra E, criticar a falta de perspectiva do pai. Quando você está começando, se você é do primeiro ano, não tem tanta experiência em mexer nessa coisa de internet, de aula, nunca esqueça, quando eu fizer um exercício, dá uma pausa aí, eu fico parado e você fica pensando. Mas o gabarito é letra E, tá certo? O pai não tem perspectiva, então por isso que ele fica andando na bicicleta, porque ele não vai a lugar nenhum, nem ele, nem a bicicleta. Pode ir em frente? Vamos em frente. Figura de linguagem. Outra, o exagero da hipérbole. Hiper é o exagero. Muito texto literário, muita escola literária faz uso dessa brincadeira de falar de forma exagerada. Dá uma olhada aqui, ó. Quantos professores já falaram? Já não falei 1 milhão de vezes para você ficar quieto? 1 milhão de vezes você não falou, professor. Isso é um exagero, você está fazendo uma hipérbole. Calma lá, velho. Eu nasci há 10 mil anos atrás, uma música, né? Raul Seixas, perfeito? Ninguém nasceu há 10 mil anos atrás, o cara tá doido. E com a fome que estou, comeria um trem, né? Trem? Você está exagerando. Ou seja, toda vez que você fala calor infernal, tá certo? Insuportável dor, essa coisa toda, você está exagerando. Cuidado de vez em quando que você pode colocar briga de denotação com conotação. Por exemplo, se eu falo que alguém morre de fome e deixar a frase parada aí, denotativamente a gente sabe que em muitos países as pessoas morrem de fome, tá? Dependendo da frase que vier depois ou da frase que vier antes, eu posso entender que o cara está fazendo uma linguagem denotativa, só dando uma informação, ou figurada. Por exemplo, quantas vezes você já morreu de sede, né, jogando bola? Mas tem gente que morre de sede. Perfeito? Então só olha o contexto para verificar se está sendo um exagero ou se só está sendo uma informação. Outra figura, antítese ou paradoxo. Eu costumo deixar os dois juntos. Alguns professores, alguns livros colocam que antítese é a oposição das palavras e o paradoxo é a oposição das ideias, tá? Mas quando você vai estudar o barroco, você vê lá que tem antítese do tipo cultismo e antítese do tipo conceptismo. O que é o cultismo? Só o jogo de palavras. O que é o conceptismo? Só o jogo de ideias. Mas tudo bem, quando você tem oxímoro, antônimo, contradições, palavras ou ideias que se opõem, você tem um negócio chamado antítese. Olha o primeiro exemplo. Estou cheio de me sentir vazio. O cara fala, não, peraí, o cara quis fazer uma metáfora. Tem metáfora aí sim, né? O cara quis fazer uma outra ideia. Meu, tudo bem, não tem problema. Mas você concorda que a palavra cheia e a palavra vazio são palavras opostas? Tá, você quer dizer que tá com o saco cheio? Entendi.
Tô cansado de ter nada na cabeça? Entendi, tá? Mas houve palavras opostas. Depois da luz se segue a noite escura, é um verso do Gregório de Matos Guerra, um dos maiores representantes do barroco do mundo, é o nosso representante aqui no Brasil. Luz com noite escura, perfeito? Embaixo, tristeza não tem fim, felicidade sim, do grande Vinícius de Moraes, perfeito? A palavra tristeza está lá opondo a palavra felicidade. E óbvio, o não com sim, não ter fim, felicidade tem. Beleza? Então, ideias ou palavras opostas. Por gentileza, se você está assistindo a essa aula e vai fazer vestibular, é uma figura de linguagem, junto com metáfora, junto com prosopopeia, são figuras de linguagem que você é obrigado a saber, é obrigado a memorizar. Continuando a brincadeira aqui, agora vem a prosopopeia ou personificação. Beleza? A prosopopeia e personificação é quando você tem uma atitude de ser humano, mas você dá isso para uma coisa, para um bichinho. Olha só, o carro mergulhou na lagoa, carro não mergulha, quem mergulha somos nós. Você deu uma atitude de pessoa mergulhar para um objeto. Meu cachorro me sorriu latindo. Quem sorri é a pessoa, mas meu cachorro sorri. Eu sei, nego, você acha que teu cachorro sorri, mas sorrir é uma palavra que é para ser humano. Né? Esse verso aqui do grande Roberto Carlos. E o murmúrio escapava de todas as árvores. Quem murmura somos nós, pessoas. Árvore não tem boca para murmurar. Quando você fala que a nuvem chorou, que do Castro Alves, a África chora o destino dos seus filhos, você está falando o quê? África é um continente, nuvem é um continente, eles não podem chorar. Isso é uma prosopopeia ou uma personificação. E como é que vai aparecer na prova? Tem várias formas. Olha aqui, ó. Assinale a alternativa em que o autor não utiliza a prosopopeia. Letra A. A luminosidade sorria no ar. Exatamente isto. Era um suspiro no mundo. Frase da Clarice. As palavras não nascem amarradas, elas saltam, se beijam, se dissolvem. Drummond. Quando essa não palavra morde a isca, alguma coisa se escreveu. Também da Clarice Lispector. Letra D. A poesia vai à esquina comprar jornal, do Ferreira Goulart, e finalmente do João Cabral. Meu nome é Severino, não tem outro de pia. Uma pergunta dessa já apareceu no vestibular. E ele queria prosopopeia. Quando o vestibular é bonzinho, ele põe personificação, porque aí você namora personificação, ficar pessoa. Quando uma coisa fica com atitude de pessoa. E a prosopopeia seria o nome mais técnico. Para, dá pause, e eu clico e falo que é a letra E. Poesia não pode ter perna para ir sair comprar um jornal, né? Essa palavra morde a isca, essa não palavra não tem boca, né? As palavras não nascem, ninguém nasce, nem palavra se amarra, perfeito? E a luminosidade, luz, não pode sorrir no ar. Beleza? Essas são algumas figuras de linguagem que eu queria mostrar para vocês. Tem mais? Tem. Futuramente vocês vão encontrar outras aulas com várias outras figuras de linguagem. Beleza? Espero tê-los ajudado. Aquele abraço e daqui a pouco vem outro anexo aí, outra filmagem para a gente fazer exercícios. Valeu, gente. Tudo de bom. Até depois.